A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Amós. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos na parte 4, falando dos 3 discursos de juízo contra Israel, que vai até o verso 17 do 5º capítulo. Hoje nós vamos falar a respeito dessa narrativa de julgamento, ou seja, por que eles não voltaram a Deus. Então, esta é uma palavra que vai se repetir nesta passagem. De tudo que o Senhor fez, de tudo de bom que o Senhor fez e de tudo que o Senhor mostrou para eles acerca do julgamento, mesmo assim eles não voltaram. O juízo de Deus é uma expressão da graça. Nós podemos achar estranho isso. Por que o juízo é expressão de graça? Porque o Senhor deu a todos nós condições de nos achegarmos a Ele. Ele nos deu regras, Ele nos deu leis, mandamentos. Ele esteve com o povo durante todo o tempo, em amor e em graça. E esta aliança, este testemunho que o Senhor estava dando, né, vem corroborar, vem reforçar que tudo isso que o Senhor faz é expressão de graça. E tudo isso deveria ter conduzido Israel para o arrependimento. Deveria ter induzido Israel para retornar a Deus e confiar nele, na sua graça, no seu amor. Os atos de juízo são descritos aqui. Vão ser a fome, a seca, a aflição, insetos como praga, como por exemplo o gafanhoto, e as ações militares. A intransigência de Israel é demonstrada em toda esta passagem, porque toda vez que o Senhor fala alguma coisa, ele lembra: mas vós não vos convertestes a mim. Então, o Senhor está tentando, ele está demonstrando que o arrependimento, o retorno a ele é muito mais conveniente do que insistir no erro. Mas eles são duros de coração, eles têm dura cerviz, eles são duros de entendimento e eles não entendem que precisam se converter, arrependendo-se e voltando a Deus. Ele fala de dentes limpos. Ora, o que é dente limpo? Dente limpo só quem tem é quem não come. Portanto, dente limpo aqui está refletindo a falta de pão. O que Deus está falando através do profeta é que Deus trará a fome. E isto também vai se refletir na seca. Então, a fome, seja porque não tem o que comer, seja porque a seca matou absolutamente tudo, seja porque os gafanhotos comeram absolutamente tudo. Então, aqui a falta de chuva não é só para a produção, como por exemplo a cevada que era colhida em maio ou o trigo que era colhido em junho. Cevada e trigo são os 2 produtos básicos da alimentação do povo que é mais pobre, porque eles usam tanto a cevada quanto o trigo para fazer pão. Então, a falta de pão. Esta falta de pão, uma das justificativas é exatamente a seca. E ele fala de padrão aleatório de chuva. Como assim padrão aleatório de chuva? Numa propriedade chove, na outra não chove. Numa existe água para a produção, na outra não existe água. Então, é aonde Deus quer que caia a chuva.
E isso vai trazer desintegração de vida, isso vai trazer conflito, porque as pessoas vão brigar por conta da água. Então a água vai se tornar rara não só para a produção, mas ela também vai se tornar rara para a dessedentação, para você beber, para você suportar, porque a sede vai implicar em que as pessoas vão entrar no terreno de outras pessoas e vão buscar água, não encontrando e gerando conflito desse sentido. Ele também fala de um crestamento pelo vento oriental. Este vento era um vento já conhecido e ele queimava, é um vento forte, um vento quente que iria queimar as folhas da produção. Então, além da seca, ainda havia este vento forte que conduzia, então, os vegetais a um ressecamento, uma queima, que eles chamam de crestamento, ficando assim, como na figura ali, uma cor meio amarronzada de queimadura mesmo no vegetal. Além desta queimadura, além desse crestamento, também existia uma ferrugem, que ele iria trazer essa ferrugem. Essa ferrugem é chamada de ferrugem branca. Por que é ferrugem branca? Porque ela vai produzir, em vez de coloração de ferrugem amarronzada, ela produz aí umas protuberâncias embranquecidas. Elas embranqueciam a ponta dos vegetais, às vezes ela alcançava todo o vegetal. Ela pegava, né, também as culturas básicas. O que o Senhor está dizendo aqui é que ele vai aniquilar todas as culturas, aquilo que eles entendiam como cultura básica, aquilo que era a base da alimentação do povo. E qual era a base da alimentação do povo? Os cereais, trigo, cevada, as frutas, algumas frutas, as uvas, as azeitonas, que eram um pouquinho mais nobres, né? Uvas e azeitonas, e todos os outros vegetais. Tudo quanto era raiz, tudo quanto era folha, tudo quanto era fruto que eles poderiam usar para alimentação, o Senhor iria aniquilar, ele iria absolutamente retirar tudo. Então aqui nós vemos a base de alimentação, que é os cereais, o vinho, que também era derivado não só de uvas, mas eles faziam outras bebidas de outros tipos de frutos, né? E o azeite. Estes eram os setores básicos da agricultura. Era assim que eles sobreviviam. E Oséias ainda acrescenta, como Amós fala também no texto, as figueiras. Tudo isso. Ele fala também em hortas e jardins. Ou seja, não é só a agricultura como um geral, mas aquilo que você planta, aquele pedacinho de horta, aquele pedacinho de jardim que você planta para ter uma coisinha ou outra para enriquecer a tua alimentação. Isso intensifica a calamidade. Ele demonstra que vai ser atingido absolutamente tudo. Israel é denunciado nessa falta de entendimento. Deus havia feito tanta coisa para eles, mas eles não viam isso como amor e graça. Eles não viam isso como uma questão que eles deveriam observar e eles deveriam se direcionar a Deus em obediência, em adoração. Muito pelo contrário. E isso faz com que Deus seja forçado a desencadear agora. Daqui para frente nós vamos ver, o próprio Amós ele vai falar de algumas visões e de algumas situações que o Senhor vai desencadear. E tudo isso que Deus fazia, nada disso fazia com que eles se voltassem para Deus e pedissem perdão e se arrependessem e voltassem à verdadeira adoração.
O trio de flagelos aqui agora é especificado. Todas as vezes que o Senhor faz juízo, normalmente ele usa um destes flagelos. Mas aqui o Senhor está apresentando os três, que são a peste, a espada e o cativeiro. A peste, como nós já vimos, ela pode ser a falta de água, ela pode ser a deterioração de alimentos, alimentos apodrecidos, alimentos maus, alimentos cheios de crestamento, cheio de ferrugem branca, que é um parasita, né? Ou seja, pode ser a deterioração dos alimentos, a falta de água, inclusive a falta de água vai trazer problema de saneamento, de peste mesmo, de doença mesmo, que é transmitida de uma pessoa para outra. Este trio que o Senhor está apresentando aqui como presente no julgamento, ele vai reafirmar a severidade do juízo. Ou seja, Deus não traz só guerra, Deus não traz só espada, Deus não traz só o cativeiro, o exílio, Deus não traz só a peste. Esses flagelos vão vir em conjunto, os trios. Eles mencionam aqui os soldados, né? Esses soldados, em verdade, são a tropa de elite, é o que de melhor existe no exército. E o que de melhor existe no exército de Israel não faz nenhum tipo de afronta àquilo que o Senhor vai trazer como juízo. Ele fala de mau cheiro que vai rescindir. Esse mau cheiro, meu querido, é um mau cheiro de falta de saneamento, de carne, de pessoa morta que entra em putrefação, de animais que morrem. Esse mau cheiro que é devido ao cerco, que é devido a essa deficiência sanitária de morte, isso é outro sinal da severidade do julgamento do Senhor. O que nós estamos vendo aqui é uma reversão do êxodo. Tudo aquilo que Deus fez de bom, retirando este povo do cativeiro egípcio, tudo que o Senhor fez de bom durante o deserto, tudo que o Senhor fez de bom e que estava expressado no Êxodo, agora ele é revertido. O mesmo jeito que Israel foi salvo lá do Egito e o Egito foi submetido ao julgamento de Deus, agora é o próprio Israel que não seria salvo. É o próprio Israel que está passando pela calamidade divina. Este julgamento ele vai acontecer de uma maneira tão repentina, tão imediata, né, que o profeta lembra de Sodoma e Gomorra. Se o amado lembra de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Veio do céu fogo, enxofre, e de uma hora para outra não deu tempo de fazer absolutamente nada, não deu tempo de salvar absolutamente nada. Tudo foi queimado, tudo foi destruído de uma hora para outra. É isto que o profeta está dizendo aqui. O Senhor vai trazer esse julgamento e esse julgamento vai ser tão rápido, tão repentino, que não vai dar tempo de fazer nada. É como uma chuva de fogo e enxofre, aquela chuva de fogo e enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra. A graça havia sido oferecida até agora. A graça havia sido oferecida e se o amado percebe, ainda existe um quê de possibilidade. O Senhor ainda fala de arrependimento. O Senhor ainda fala de uma alternativa. Mas a consciência desse povo está tão entorpecida. O coração desse povo está tão endurecido
que eles não têm mais olhos, eles não veem mais a única chance que eles têm. Eles não ouvem mais, eles não percebem mais que ainda existe um sopro minúsculo de esperança. A graça havia sido oferecida até agora. Agora, o juízo é que vai tomar conta. E esse esquema de juízo já estava dito não pelo profeta Amós, não pelos outros profetas que vieram depois, mas pelo próprio Salomão. Salomão, quando ora a Deus, no momento em que ele está dedicando o templo, quando o templo do Senhor é construído por Salomão, quando ele, terminada a construção, quando ele faz a dedicação do templo, ele faz uma oração a Deus. E ele diz aqui que enquanto o povo estiver com Deus, obediente aos seus mandamentos e no caminho com Deus, tudo estará correto, tudo estará certo. O problema será quando eles se desviarem da aliança. Então, aí haverá julgamento. A única forma de se livrar desse julgamento, segundo a própria oração de Salomão e segundo todos os outros profetas que vieram depois, nós vamos observar que está no arrependimento. Havendo um arrependimento absoluto, um arrependimento profundo, verdadeiro, haverá restauração, conforme a promessa. Caso contrário, a destruição, que é esta que está sendo lembrada agora pelo profeta. No 4:12 nós vamos ver que ele fecha essa ideia toda através de um anúncio do encontro com Deus. Até agora eles fizeram o que eles queriam fazer. Agora Deus está dizendo: você vai se encontrar comigo para prestar contas. Deus instrui as pessoas. Ele instrui para que eles se preparem para enfrentar Deus. Mas enfrentar Deus de que jeito? Enfrentar a santidade e a majestade de Deus. Então, esta série de acusações, elas vão conduzir até o anúncio do juízo. Se prepare para enfrentar a Deus. É interessante que nós vamos observar aqui, amados, um pouquinho antes, no verso anterior, né? Quando ele fala de Sodoma e Gomorra, ele diz que vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não voltaste para mim, diz o Senhor. Ou seja, havia chance. Então todas essas acusações vão chegar no verso 12, que assim te farei, ó Israel, né? Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Ele vai vir numa demonstração que ele está presente ali, por trovões, relâmpagos, nuvens, toques de trombeta, fumaça, tudo aquilo que aconteceu no Êxodo, quando o Senhor se mostrava para o povo, agora vai acontecer aqui, quando o Senhor se levantar para julgar o povo. O contexto é de um preparativo para a batalha. Todas as manifestações lá estão aqui, né? É ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome, diz o verso 13. Então, a tríplice acusação aqui vai resultar no tríplice juízo que nós vimos até agora. A opulência inescrupulosa, os rituais vazios em Betel, Gilgal e a recusa de arrependimento.
O Senhor, Ele dá chance até o último segundo. Até o último segundo. Amém, amados? Bons estudos.